Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nessa oportunidade tratarei com você a respeito da queda de Jerusalém ocorrida em 70, as bodas do Cordeiro. Quero mostrar para você que ambos os eventos acontecem no primeiro século. Não foi apenas Jerusalém que caiu, porém as bodas do Cordeiro aconteceu. Provarei que esses acontecimentos escatológicos não são apresentados de forma separada no Novo Testamento. Nunca foi separado. Eles seguem simultaneamente, um ligado ao outro, descartando assim de vez a incoerente lacuna de 2000 anos do que aconteceu em 70 para as bodas do Cordeiro, que um dia ainda vai acontecer conforme pensa a tradição. E com isso trazer mais uma evidência clara de tempo da parúzia que não poderia estar além do primeiro século. Vamos juntos então para mais uma grande reflexão. Muito bem, na medida que fazemos a leitura de Mateus capítulo 24, entrando para as questões relacionadas ao capítulo 25, observamos algo que reflete um padrão visto em outras partes do Novo Testamento, onde o julgamento de Jerusalém em 70 dá lugar às bodas do Cordeiro. Fica muito nítido quando a gente faz uma leitura de forma mais detalhada. O que acontece no capítulo 24 de Mateus? O Senhor Jesus vem falando sobre a ruína do templo, onde não ficaria pedra sobre pedra, fala dos sinais deste fim e de uma grande tribulação que precederia esse fim que aconteceria ainda no tempo daquela geração. Mas na frente, ele, por ilustrações, vem falando sobre a atenção que deveriam ter os seus discípulos quanto a esse fim. Ele vem falando sobre o florescer da figueira, apresentando os cuidados dos fatos que aconteceriam em breve, dos dias deles. O Senhor faz referência às questões dos dias de Noé. Mais na frente, o Senhor fala dos 2 trabalhadores no campo, onde um seria tomado e o outro deixado. Ele fala sobre a questão do pai de família, uma vez atento quanto à questão da vinda do ladrão de noite, e ele atento impede que a casa seja roubada. Ele fala sobre a questão do servo fiel. Logo em seguida, no capítulo 25, ele vem falando de quê? Ele vem falando a respeito das 10 virgens que estão aguardando a vinda do noivo na ocasião. E com isso é percebível que existe apenas uma razão que coloca Mateus capítulo 24 junto com o capítulo 25, meu irmão, minha irmã, que é justamente isso, o casamento do Cordeiro que aconteceu no primeiro século em consequência da queda de Jerusalém em 70. E isso não é surpresa quando você considera passagens que até então é obscura quando não paramos para analisar com mais afinco. Por exemplo, Mateus capítulo 22, no versículo 1 ao 14, diz o quê? Presta bem atenção ao texto. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo o quê? O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou o quê? Repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes,
porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, conforme acabamos de ler, essa parábola é uma alusão clara sobre Cristo e aquele povo rebelde de Israel. Deus, por meio de seus servos, apóstolos e profetas, buscou o arrependimento de Israel para que eles celebrassem com Cristo o reino. Porém, eles ignoraram completamente o Senhor. Além de ignorar o Senhor, eles também mataram os seus servos, os quais havia convidados. No versículo 6 mostra isso muito bem, né? Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Temos um texto impressionante ligando esse fato registrado em Mateus capítulo 23, no verso 37 a 38, onde o Senhor Jesus está fazendo a pontuação do descaso vivenciado pelo povo de sua geração. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Perfeito? Então, observe que eles rejeitaram completamente o Senhor. E qual foi o resultado dessa rejeição? Mateus capítulo 22, no versículo 7 ao 9, registra. Diz assim: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Perfeito? Olha como os fatos estão ligados ao primeiro século. Isso aqui é muito claro que foi uma predição do que aconteceria, e aconteceu com a invasão romana a Jerusalém em 70, quando Roma exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. No versículo 10 do mesmo capítulo diz o quê? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Olha, uma coisa ligada à outra. Julgamento, depois a festa, as bodas. Eu pergunto, onde está a lacuna de tempo de 2000 anos aqui, meu irmão, minha irmã? Não existe, nunca existiu. Não há como ligar esses fatos do que aconteceu em 70 para algo que acontecerá até ninguém sabe quando. Isso não tem coerência. A rejeição dos judeus fez com que o reino fosse herdado pelos gentios. E tudo dentro do primeiro século. Não pode estar em outro tempo. O próprio Senhor Jesus disse que não passaria a sua geração. Tinha que ser naquela época, ainda nos dias de vida daquele povo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, a sua segunda epístola, em 56, antes de 70, ele diz o quê? Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 2, ele que foi enviado aos gentios para preparar-lhes quanto à questão do reino, ele fala o quê? Justamente conforme diz Mateus capítulo 22, diz o que o texto? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha só que coisa impressionante, olha como as coisas estão ligadas uma à outra. A rejeição dos judeus, a pregação chegando aos gentios em prol de preparar a igreja para a vinda do noivo que aconteceria em 70. Isso aqui é tudo dentro de uma expectativa narrada no primeiro século da igreja, que se deu em 70, porque todo o Novo Testamento foi escrito justamente antes desse fim, e é por isso que a expectativa deles, daquela igreja, era futura. Em 70 tudo aconteceu. Hoje já vivenciamos as bênçãos referentes ao reino que já é implantado, já foi manifesto a nós que estamos em Cristo. Quando você vai para Apocalipse capítulo 19, está falando justamente das bodas do Cordeiro, que acontece justamente depois que Jerusalém ela é destruída pelos romanos. É só você ver o que acontece no capítulo 17 e no capítulo 18. Olha só aqui o que diz no capítulo 18, no versículo 1 ao 3. Presta bem atenção a esses versos. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo o quê? Caiu a grande Babilônia, Jerusalém,
e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua o quê? Prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. No versículo 20 ao 22 do mesmo capítulo, continua falando sobre a Babilônia, Jerusalém, em sua destruição plena. E o que é que diz a palavra? Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, que eles mataram, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade de Jerusalém, e nunca jamais será achada. Olha, isso é incrível. Depois desses acontecimentos, no capítulo 19, vem falando a respeito das bodas do Cordeiro, justamente como foi narrado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 22. Sem lacuna alguma de tempo de 2000 anos. Não há como ligar um ponto com o outro no espaço de tempo dessa extensão. É impossível. Os judeus que rejeitaram a festa do reino foram julgados ainda em vida, e não na ressurreição dos mortos, que um dia vai acontecer segundo a tradição religiosa. Espera um dia acontecer. Não tem sentido. Eles tinham que estar em vida, justamente para serem julgados, como foi em Mateus capítulo 22, quando o rei envia o seu exército para exterminar aqueles assassinos e destruir a cidade deles. Tinha que ser naquela geração que não passaria. E tudo isso só tem lugar no primeiro século, que ocorre de fato com a queda de Jerusalém, quando Roma invadiu e destruiu Jerusalém. Muito bem definido isso. Quando responsavelmente eu ligo, conforme a gente estamos fazendo aqui, a queda de Jerusalém em 70 com as bodas do Cordeiro, que acontece no mesmo tempo, obtemos uma prova cabal que Mateus capítulo 25 nunca esteve falando de outro assunto, um assunto distinto do que aconteceu em 70 com a queda de Jerusalém. Como se houve um acontecimento e ainda ocorrerá outro. Não, todos os dois pontos estão completamente ligados. As bodas do Cordeiro segue imediatamente pela destruição de Jerusalém. Qualquer argumento que não se considere isso é pura especulação. Não há tempo de cumprimento que caiba com relação ao que aconteceu em Mateus capítulo 22, conforme vimos aqui, completamente definido em 70. Perfeito? Está aí mais uma abençoada reflexão. Espero que tenha lhe sido útil, e se foi, não se esqueça de registrar o seu like, compartilhe nas suas redes sociais de amigos e faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é utilizar a aba de comentários, deixando o teu feedback com relação ao assunto que tratamos aqui nessa reflexão. É muito importante que outras pessoas entendam o quanto foi importante essa verdade para o teu entendimento. Gratidão pela tua participação, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!